Fala pessoal, hoje vamos implementar a autenticação utilizando essa biblioteca do Better Auth. Eu vim aqui na documentação, então tem guia de instalação, tem autenticação social com Google, com GitHub, com e-mail, integrações com muitos frameworks, tanto full stack como back-end. Tem integração com meio de pagamento, Stripe, Polar, então é bem completo. Vou começar aqui com uma aplicação Next.js. Vou abrir aqui na pasta onde eu crio os meus projetos. E aqui eu vou colocar o nome e dá sim para praticamente tudo aqui, só não pro SRC, a pasta SRC e pro import para não pesar muito aqui a instalação. Vamos estar utilizando outra biblioteca que é o ShadCN. Ele já fornece alguns componentes prontos e a gente consegue também customizar os componentes. E aqui já tem o comando de startar. Posso abrir o projeto, editor de código aqui, beleza? Eu vou abrir um terminal só para a gente inicializar o ShadCN. Já inicializou ali com Tailwind, vou colocar com Stone e eu posso já executar o meu projeto. E aqui já abriu o template inicial. E vou só fazer mais um ajuste, que é o Dark Mode. Então você vem aqui, Dark Mode, e é bem simples também, só instalar essa biblioteca do temas, criar um componente, então components, beleza? Temos o Team Provider aqui e só colar o código. E ele diz que precisa, e agora é só colocar no layout em volta do children esse código de provider e importar. Fica dando esse erro aqui de, nem sei qual é o erro, é de renderização. Só colocar uma classe HTML, hidratação, e ele já some. E a gente vai pegar esse bloco aqui, só copiar a CLI e ele já vai instalar tudo para nós. Vou também instalar um componente chamado form, que já vem o React Hook Form e o Zod pronto aqui para nós. É só copiar esse código aqui e colar aqui também. Aqui esses templates que o ShadCN já traz. E basicamente é só pegar esse form aqui todinho e colar, beleza? E importar tudo. Aqui tá dando muito erro. Não tô usando label. Beleza, então. E agora a gente precisa colocar o form schema. Colamos aqui. Importa o Zod. E preciso colocar mais umas coisinhas aqui. É uma submit. Para ser dentro da função. Um submit. E essa tipagem aqui do Zod para ele saber aqui dentro da função. Beleza? Importa o resolve e o useForm. A gente só esqueceu esse mini problema. Beleza? E aqui é o login. Então o login só vai ter, não vai ter username, vai ter e-mail. Aqui, e-mail, arroba, e-mail, example, beleza? Vai ter outro form field que é a senha, password, beleza? Aqui no esquema vai ter que ter essa senha, beleza? E aqui no valores padrões. E aqui a IA já fez tudo para nós, beleza? Só vou fazer mais uma coisinha que é colocar um true nesse botão. Show de bola. Se a gente abrir o console e colocar um e-mail aqui e uma senha, ele já vai estar mostrando aqui no console para nós. Data igual no form data e pegar os valores.
Vamos copiar isso aqui. O componente de registro. Coloque. E vai ser um pouquinho diferente, que esse aqui vai ter e-mail, senha e vai ter username. Username e... Só vou pegar mais um. Form field. E aqui vai ser username. Beleza? Se eu vir aqui no login, posso estar copiando isso aqui. Está colando e posso estar renomeando para register. E aqui só troca tudo aqui. E já pegou? Não vai pegar porque precisa trocar o nome da função. E ele já pegou aqui. A gente vem em register. Já tem todos os campos. Ok. O que a gente vai criar agora? Vamos criar nossas actions. Beleza, eu vou criar aqui uma pasta chamada servidor. E aqui eu vou criar um usuário. Aqui eu vou marcar como use server. Para não ter como colocar nada de cliente aqui. E vamos configurar agora o BetterAuth. A gente vem aqui em introdução. Autenticação, não, vou começar por aqui, vou começar por instalação. Você copia esse comando aqui. Beleza. E aqui ele pede para criar um env. Criar um env. Gerar uma secret e colar a secret aqui. Pede para colocar um base URL. E pede para criar um arquivo auth dentro de uma dessas duas pastas. Eu gosto de criar na lib. Eu já tenho uma lib aqui, né? Então, vou só criar isso daqui, aqui, beleza? E aqui ele pede para nós colocar esse código aqui. Que ele diz alguns bancos, né? Se você quiser configurar. Mas eu quero configurar o Prisma. Então eu vou copiar esse código aqui e vou colar. Só trocar para Postgres. E aqui ele vai dar um erro no... Por enquanto, né? No Prisma, que a gente não configurou. E depois ele diz pra gente gerar as migrações. Beleza. Aqui tem uns logins. Por enquanto vamos colocar só e-mail. Não vamos configurar login social. Só e-mail mesmo. E aqui no Next, ele precisa que a gente crie uma pasta chamada API, auth e tudo isso daí que ele está dizendo. E colocar esses imports. Meio que só copia e cola aqui. Bem simples. E aí ele pede também para criar um arquivo chamado authClient. E passar essa base URL que vamos passar assim que é melhor. Deixa eu ver se é Next Public. Não, é só BetterAuth. Tá, user. Só BetterAuth. Cadê? BetterAuth. URL. Beleza? Fechar tudo aqui. E ele pede para exportar isso lá do cliente. Beleza? Exportamos. Vamos só fazer umas coisinhas a mais aqui. Que no Next precisa. Beleza? Aqui já criamos isso aqui. Criamos isso aqui. Não, aqui é pro Pages. Beleza. Aqui é um exemplo de como criar, como buscar a sessão do usuário no servidor. Tá? Aqui a gente precisa instalar esse plugin aqui. É tudo plugin aqui no BetterAuth. Então, instalar os plugins. Beleza, aqui tá dando erro porque tá faltando uma vírgula. Mais um exemplo, e aqui é os middlewares. Eu não lembro qual o middleware que tá funcionando nessas versões que eu tô usando do Next. Então eu vou copiar um que eu já venho usando. E vocês podem copiar, tá no meu GitHub. E só colar aqui. E o file me... Não sei nem se é assim que escreve middleware. Beleza.
Era assim mesmo. Só dar um Ctrl A e um Ctrl V aqui. O que é que tá acontecendo? Ele tá buscando a seção naquela rota que a gente usa, que a gente criou com a API. E se não tiver seção, ele redireciona pro register e protege todas as rotas com barra dashboard e tudo que vem depois. Tá, temos o erro ainda no Prisma ali. Vamos ver se a gente conserta agora. E eu quero abrir a documentação já do Next.js. Tá, não era bem isso aqui que eu queria. Beleza. Vou pensar aqui, não é aqui. Tá, docs. É bem complexa essa documentação. Ah, eu já achei aqui. Pede para instalar o Prisma. Vou instalar esse aqui. Tá, vamos instalar só isso aqui mesmo. Deixa eu ver se ele instala assim. Beleza, instalou tudo. Vamos inicializar o banco. E por enquanto que inicia aqui, vamos estar criando uma conta lá no Neon. Eu já tenho alguns projetos aqui no Neon. Vamos criar mais um. BRELF. E só preciso copiar a string de conexão. Uma forma de copiar isso daqui mais fácil. Sei não. Tá? E database. Eu acho que é assim, database URL. Beleza. E aqui o Prisma já tá pedindo para eu selecionar a minha região que eu quero o banco. Ele tá criando isso automaticamente, eu não queria isso. Por já criou a pasta Prisma aqui. Bom, e como aqui já fala, a gente precisa iniciar uma migração. Tô criando a primeira migração para gerar os tipos do Prisma. Beleza, já corrigiu aqui a rota. E se a gente vem aqui no Neon e nas tabelas, a gente só vai ter as tabelas de migrações. E agora, muito fácil. Deixa eu ver se é assim. É assim. Só precisa vir aqui no BRELF e tá aqui. E agora gerou tudo. Gerou tudo pra nós aqui. E é só dar mais uma migração aqui. Pronto. Se eu vem aqui no Neon e atualizar, talvez já tenha tudo aqui. Beleza. Quando a gente faz essa migração, ele já manda pro banco. Precisamos criar as actions aqui. Eu já tenho praticamente o código aqui, então eu não vou estar fazendo isso na mão. Então tem aqui user. E o que a gente vai precisar basicamente é o sign in, o sign up e o sign out. E também o get user session também é bem legal. Beleza, aqui vai dar um monte de erro. A gente vai corrigir isso aqui. Vamos importar aqui as libs, importar o headers. Tudo bem. Vamos importar o Prisma. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma pasta chamada Prisma. Não é uma pasta, é um arquivo. Vamos inicializar o Prisma aqui. Então vou pegar o código aqui. Prisma. E não vou usar esse aqui. Não preciso usar isso. Na verdade, só preciso pegar isso daqui e exportar. Colar isso daqui aqui. Beleza. E aqui só excluo isso daqui e passo do aqui. Distanciado. Show de bola.
Tem alguns erros aqui, só preciso colocar isso, talvez. Tá. Mais não cruzado. Beleza. Tem uns problemas aqui que a gente vai corrigir. Essa rota de sign in, vou copiar ela. Vou colocar sign up. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, beleza. E faz o login. E aqui, sign up, username. Não, só username. Sign in, sign up. Sign up. E aqui cadastro. Correu um erro. Correu um erro desconhecido. Login realizado com sucesso. E agora o problema é aqui. Precisa do redirect. E show de bola. Aqui não preciso do erro. Caraca. Show de bola. Só tem um errinho aqui. E pronto. Aqui vamos buscar a sessão para quando a gente tiver autenticado. Essa outra função aqui vai fazer login com o e-mail, passando o e-mail e a senha. E essa outra função aqui faz login, faz o cadastro, utilizando esses campos. E aqui é para fazer o sign out. Ok, agora a gente vai aqui nos componentes. Cadê? Login. E aqui no submit, a gente vai chamar a função sign in e importar ela lá do nosso server. Transformar ela em async também. Aqui eu preciso passar uma... E aqui eu retorno essas coisas. Mas eu posso pegar aqui um result, uma constante. E se tiver result, e eu faço essas verificações aqui. Então eu vou vir aqui no chatcn, vou vir toast. E diz que está obsoleto. Instalar o Soner. Aqui a gente precisa fazer mais uma coisinha. Que é aqui. Preciso dar um const alter. Next navigation aqui. Ok. Preciso copiar esse daqui e colar lá no layout. Ok. Dos componentes. Beleza. Aqui a gente importa o Soner. E aqui já corrigiu tudo para nós. E fazer basicamente a mesma coisa no registro. Aqui eu posso só colar. E aqui vamos usar sign up lá do server. Portar o toast e o alter. Vamos fazer aqui. Next navigation. E aqui só trocar para cadastro. Register. Ok. Aqui tem que pegar mais o username também. E só. Eu acho que é isso. Vamos testar aqui. Beleza. Se eu colocar aqui meu username. Tá, mas... Deixa eu ver só uma coisa aqui. User. Ah. Eu tô pegando o nome como username, né? Mas isso aqui tá errado. Só troca aqui para name. Username. Isso aqui. E lá no register. Vamos colocar name. Ok. Só para não confundir as coisas, então...
Aqui no nome, vou colocar qualquer nome. E a senha. Dá um submit. Aconteceu algo. Beleza, cadastro realizado com sucesso. E me redirecionou para dashboard. Ok. Posso tentar acessar aqui o login, mas vou fazer o seguinte, vou limpar os cookies. E ele já me redireciona para o registro. Se eu colocar dashboard, ele me trava, não deixa eu acessar nada depois do barra dashboard. Posso ir para o login agora. E posso tentar fazer login. Tá. E ele fez login. E vamos fazer uma coisa aqui. Que é vir nesse componente e no começo aqui da função. Vou colocar sempre antes. Você bota um const e coloca um loading e um set loading do use states do React. E aqui no submit. Criei errado aqui. Passei aqui. Beleza. E aqui você seta o loading true e no final você seta o load false e desabilita o botão. E se tiver loading, vamos renderizar um componente de meu nome, loader 2 e passando um class name size 4. Ok? E vamos passar também pro login form a mesma coisa. Então aqui, loading, submit, aí já tá entendendo já o que eu quero. Ok. Vou botar isso aqui. Vem aqui no submit, disable, show de bola. E aqui eu posso colocar um post. Ocorreu um erro. Agora tá avisando aqui no toast. Fazer uma coisa legal aqui, que é spam, e se já tiver conta, vai pro login. E aqui eu posso até colocar class name, underline, text primary. Primary é o branco. Blue 500. Stone. Diz de novo isso aqui. Spam. Só pra ficar. Ok. E posso copiar isso aqui e colocar lá no login também. E register. Show de bola. Você vem aqui no login e fazer login. Ok, já puxou aqui para dashboard. E a gente não tem nada na dashboard por enquanto. No folder, dashboard. E dá um page, txt. Eu vou dar um RFC. E agora a gente tem page, beleza? O que a gente vai fazer? Dashboard, beleza. Ok, vamos colocar uma div. O que a gente vai fazer nessa div? Vamos use section. Wait. Use section. Beleza. Vou colocar essas coisas que a IA tá informando aqui. Tá. E ele retorna um data. E aqui um data. User e-mail. Ok. E é isso. Você fazer o sign out, né? Exatamente. A gente vai colocar um botão aqui. Botão de logout.
logout. E um clique chama essa função lá do servidor. E aqui está dizendo que eu não posso colocar um clique em componentes que são servidor. Então o que a gente vai fazer? Criar uma pasta chamada componentes aqui. Componentes. Vamos colocar aqui sai naut button.typescript. E aqui eu só colo o botão e importo na dash. Pronto, só preciso tirar isso aqui. Não preciso mais disso. Só colocar os clientes aqui. E beleza, temos tudo integrado. Só clicar em logout, já volto pro login. Não consigo acessar a dashboard. E é isso.